No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse bate-mão super fofo. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve no canal e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido de algodão, pano de prato, manta acrílica e bordado inglês. Para o pano de prato, eu cortei a renda com 1 centímetro a mais na lateral de cada lado do pano de prato. Cortei a primeira faixa com 6 centímetros de altura, a segunda faixa eu cortei com 12 centímetros de altura e as duas eu acrescentei 1 centímetro a mais na lateral de cada lado do pano de prato. Para fazer o batimão, você pode usar um pano de prato para cada batimão, só que ele vai ficar muito comprido, muito grande o batimão. Então eu gosto de dobrar o pano de prato ao meio e dividir o tecido para cada pano de prato eu fazer 2 batimão. Para fazer o cupcake, eu cortei 2 vezes o tecido na medida de 13 centímetros por 13 centímetros e a parte de cima do cupcake eu cortei 2 vezes o tecido na medida de 18 por 18 centímetros. Para fazer a parte de baixo do cupcake, eu vou dobrar o tecido ao meio e arredondar um dos cantos. Para a parte de cima do cupcake, eu vou dobrar o tecido em formato de triângulo e com a tesoura eu vou cortando para fazer o formato da nuvem. Se você preferir, você pode riscar antes de cortar. Olha só como já fica o formato do cupcake. Para dar um pouco de volume e ficar bem estruturado, eu vou cortar a mesma medida da parte de cima do cupcake e a mesma medida da parte de baixo na manta acrílica. Corto com 2 centímetros a mais da lateral do pano de prato o bordado inglês e a rendinha. Vou começar montando pelo cupcake, coloco a manta acrílica, um dos tecidos, com o direito virado para o lado de cima e passo costuras em linha reta para poder pregar a manta acrílica com o tecido. Tiro o excesso de manta acrílica, coloco o outro tecido com o direito virado para baixo, vai ficar direito com direito do tecido. Passo uma costura ao redor de toda a lateral. Para desvirar, eu vou fazer um corte de aproximadamente 4 centímetros em linha reta na parte de cima do cupcake, tomando cuidado de não cortar o tecido de baixo. Desviro. Para ficar certinho os cantinhos, eu vou colocando a tesoura para fazer bem os cantinhos, tomando cuidado de não rasgar o tecido. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Para fechar o corte que a gente fez na parte de trás, pega uma agulha, linha, nozinho na ponta e vai dando pontinhos para poder fechar esse vão que a gente fez. Vou fazer o mesmo na parte de cima do cupcake. Coloco um tecido em cima da manta acrílica com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, passo costura em linha reta. Corto o excesso de manta acrílica, coloco o outro tecido com o lado direito virado para baixo. Passo uma costura. Para desvirar, faço um corte de aproximadamente 4 centímetros em um dos tecidos. Desviro. Para o acabamento ficar mais bonito, eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de toda a parte de cima do cupcake. Dobro as laterais da tira para dentro, passo uma costura. Passo uma costura também do outro lado da tira. Dobro 2 vezes a lateral do bordado inglês, passo uma costura, vou fazer o mesmo do outro lado.
O meu bordado inglês, ele tem lado direito e lado avesso. Então, a costura, a dobrinha da costura, eu deixei pro lado avesso do bordado inglês. Coloco o avesso do bordado inglês com o avesso do tecido, passo uma costura de fora a fora. Coloco o bordado inglês para baixo, vou passar uma costura em cima da emenda que a gente acabou de fazer, costurando e pregando o excesso de tecido que ficou. Para esconder essa costura, vou colocar a rendinha, dobro a lateral aproximadamente 1 centímetro, deixando rente ao pano de prato e vou costurar bem em cima da emenda que a gente acabou de fazer. Esconde toda a emenda entre o pano de prato e o bordado inglês. Para franzir a parte de cima do batimão, na minha máquina eu coloquei a número 5, que é o ponto mais largo que tem. Passei uma costura em toda a parte de cima e vou puxar apenas uma das linhas para poder franzir. Vou puxando e franzindo, tomando cuidado de não puxar muito forte para não arrebentar a linha. Vou unir as pontas da tira, colocar na parte de cima da parte de baixo do cupcake. Para pregar o batimão, com o lado do puxador para o lado de cima, eu vou colocar o pano de prato com o direito virado para o lado de baixo, alfineto para não sair do lugar. Cortei uma tira com 5 centímetros por 13 centímetros. Vou colocar o lado direito do tecido para baixo. Coloco ele um pouquinho abaixo do franzido que a gente pregou do pano de prato, dobro o excesso das laterais para cima, assim já fica o acabamento do tecido. Puxo a tira para o lado de cima, costuro nas laterais que ficou rente à lateral do tecido. Na parte de cima, dobro aproximadamente meio centímetro para baixo. Passo uma costura de fora a fora para poder dar acabamento na parte de trás do nosso batimão. Para pregar a parte de cima, eu vou passar uma costura em cima da costura que eu passei para poder pregar a manta acrílica e o tecido. E ficou assim o nosso batimão. Olha só que fofura! Espero muito que tenham gostado do vídeo, tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Nos próximos vídeos eu também vou trazer para vocês esse pano de prato super lindo para fazer o joguinho completo. Um beijão e até o próximo vídeo.